Existe um pecado que não tem perdão? Bem-vindo a mais um Responder Não Ofende. Antes de começarmos, não te esqueças, subscreve o canal e ativa as notificações para estar sempre a par de todos os conteúdos que colocamos semanalmente. Esta semana vamos falar acerca de uma expressão que Jesus usou no seu ministério terreno e que muitos apelidam de pecado imperdoável. Será que existe mesmo algum tipo de pecado que Deus não perdoa? Para esclarecermos esta dúvida, vamos começar por ler o texto bíblico em que Jesus fala acerca da blasfémia contra o Espírito Santo. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Um dos princípios fundamentais de interpretação de textos da Bíblia é lermos o texto no seu contexto. Ou seja, eu tenho de entender o contexto em que Jesus disse estas palavras para perceber o que é que ele queria dizer com elas. E é assim que eu entendo que Jesus usou estas palavras para chamar a atenção da classe religiosa da época, os fariseus, que estavam a rejeitar deliberadamente as obras de Cristo e até afirmaram que Jesus era enviado do diabo e não de Deus. O amor e o poder de Deus eram evidentes em Jesus, mas mesmo assim os fariseus não o aceitaram e até o difamaram, numa clara resistência ao trabalho do Senhor nas suas vidas. Com esta breve explicação do texto, podemos então passar ao próximo passo. O que é a blasfémia contra o Espírito Santo? A blasfémia contra o Espírito Santo é então a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá nos nossos corações acerca de Cristo, da sua palavra e da sua obra para convencer o homem do pecado e salvá-lo. Era isso que os fariseus rejeitaram quando difamaram aquilo que Jesus dizia e fazia. Ou seja, a blasfémia contra o Espírito Santo não acontece quando eu tenho maus pensamentos em relação a Deus ou quando eu digo uma palavra maldita, mesmo sem querer. Este pecado acontece quando eu propositadamente rejeito a obra que Jesus fez para me salvar e o trabalho do Espírito Santo que me impele para aceitar essa mesma salvação, ainda que eu tenha muitas provas de que tudo isto é verdade. Pensa comigo, aquele que rejeita a voz do Espírito Santo e se opõe a ela, está de facto a afastar de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão. Isto quer dizer que este pecado é imperdoável, não porque Deus não queira ou não possa perdoar. A obra de Jesus na cruz é completa e eterna. Jesus morreu por todos os nossos pecados, aqueles que já cometemos e até os que ainda vamos cometer. Este é um princípio fundamental do Evangelho. A salvação de Jesus é perfeita e eficaz, vinda de um Deus todo-poderoso e todo-amoroso. O pecado é imperdoável pura e simplesmente porque a pessoa não quer ser perdoada. Faz sentido, não faz? Quando alguém rejeita o único meio de ser perdoado, está a rejeitar o perdão. Por isso é que este pecado permanece imperdoável. Chegamos ao fim de mais uma edição do Responder Não Ofende. Não te esqueças de deixar as tuas perguntas nos comentários, porque perguntar não ofende e responder também não. Até à próxima.